A esquerda perdeu. É isso que você está lendo mesmo. Com o Lula e tudo. Veja bem, você pode pensar assim. Eu acho que deve ter gente de esquerda me xingando já. Espere, tenha calma, tenha calma. Humberto Matos já falou sobre isso. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Um vídeo longo, mas muito importante, que trata do tema de uma maneira política, objetiva, direta, e eu acho muito interessante. Vladimir Safatli falou há uns 2 meses ou 3 meses atrás, e Jones Manuel também tem um vídeo sobre isso, eu vou colocar também no link da descrição. Zé dos Preá, acunha a vinheta aí pro povo tomar uma aguinha. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balança o badalo para receber as notificações e, como sempre, em todos os vídeos do canal aqui do Filosofia de Tudo, é só clicar no pitoco da descrição, ampliar o pitoco da descrição, que você vai ter uma tuia, um balaio de informação, os links que eu citei, você vai ter dicas de leitura, às vezes sim, em alguns vídeos sim, outros vídeos não. Tem cupom do João Carvalho, tem cupom, tem aula de Gustavo Gaiofato de História, do História Cabeluda, que enfim, tem uma aula grátis, que eu vou colocar o link abaixo, e outras aulas que o custo apenas R$10,90 mensais, vale muito a pena. História do Brasil. Pois bem, voltando à questão, a morte da esquerda, a morte da esquerda. Esse é o tema, foi um tema que vem circulando. E eu vou abordá-lo filosofagifluencicamente, porque eu não vou puxar, porque já tem, outras pessoas já falaram sobre isso, né? E um filosofagifluência, não compete tratar dos assuntos de uma maneira mais profunda, em termos político-econômicos. A um filosofagem influencer o espírito é de captura da dialética do sistema e como ele é formado, do sistema filosófico. Tá meio complicado. E assim, a ideia de um filosofar de influência é inverter essa coisa. É sair do complicado para ir para o simples. Quer dizer, para poder afunilar para o complicado, para o complexo. É ser superficial. Bem superficial para puxar para o complexo. Então, e onde fica o complexo? O complexo fica em que nós temos, vamos falar de direita e esquerda, né? E do básico. Ainda estamos na superfície e vamos falar de direita e esquerda a partir dos hegelianos de direita e de esquerda. Porque o hegelianismo, Hegel, que é um filósofo que eu sempre menciono aqui, porque para entender a dialética, né, e o materialismo histórico dialético também, mas não só, é importante entender a dialética hegeliana. Então eu tenho que falar sobre ela. E ela fala no movimento da história, que é basicamente um momento primeiro, que é chamado de ser em si, um momento segundo, que é chamado de ser para si, onde você sai e conhece o eu, conhece o outro lá fora, e entra em conflito, e há um conflito entre o eu e o que não sou eu, para no fim das contas haver uma elevação, ou seja, uma síntese, que na verdade é um ser em si, é chamado por Hegel de ser em si para si, que é a superação ou elevação ou suspensão dessa crise, dessa dialética, desse conflito, dessa dualidade. Ela é superada num terceiro momento chamado ser em si para si. E na história, quando a gente fala em termos de história, esse título aqui embaixo, simplesmente ele não é real. Não se pode dizer que a esquerda morreu.
filosoficamente falando, não se pode dizer que a esquerda morreu. E por que você está dizendo que a esquerda morreu, não? Perdeu. Perdeu a eleição. Ah, mas Lula ganhou a eleição. Quem está circulando Lula, não importa o que ele seja, cara, ele podia ser o cara mais radical possível. O vice Alckmin. José Múcio, cara. Meu Deus, você tem um ministério assim formado por uma galera assim que, enfim, é liberal. É um governo neoliberal. Eu não vou falar de Fernando Haddad aqui, enfim, deixa para lá, deixa quieto. No teto de gasto, no arcabouço fiscal e nessas porra toda. Eu quero resumir para o ponto da filosofia. Esse título aqui está errado filosoficamente falando. E por que ele está errado? Porque no decorrer da história, né, tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese, que não é linear, que tem fluxos e contrafluxos, né? O que acontece é que você ganha, mas no contrafluxo perde e posteriormente ganha, porque aí tem o refluxo e depois o contrafluxo perde de novo. Então, o que acontece? Uma pessoa individualmente perder pode significar, por exemplo, a morte. Então, o movimento dialético ele não é um movimento seguro, ele é um movimento arriscado, a vida. Estar vivo já é arriscado, porque estar vivo é uma certeza de morte, próxima ou longe, mas é uma certeza. Mas a nossa tendência é afastá-la de nós o máximo possível, né? Só que na dialética histórica nós estamos falando de coletivos. Então a gente não fala em termos de indivíduo. E aí o que acontece? O fluxo e o contrafluxo acontecem a contragosto do indivíduo. Não interessa o que o indivíduo, Carlos, por exemplo, não interessa o que eu pense a respeito de determinada coisa, se o fluxo, se a sociedade se movimenta de uma forma diferente. Por exemplo, não adianta eu querer que, eu acho que a sociedade ideal seria uma sociedade onde houvesse uma determinada, até um certo ponto, competição, porque a seleção natural, enfim, a biologia explica que é um fenômeno que existe de fato, a competição existe no reino animal, e só que o que acontece? Teria que ter um equilíbrio dessa competição com vamos dizer assim, colaboração. Por quê? Porque todos os animais sociais são colaborativos entre si, eles trabalham em colaboração. Então, uma sociedade perfeita, na minha cabeça, no meu indivíduo, estou falando do indivíduo, isso não é o pensamento coletivo, é individual. Seria uma cidade perfeita onde haveria um equilíbrio entre competitividade e, vamos dizer assim, cooperação. De modo que as pessoas teriam direito a prazeres, mas não a ser bilionário, por exemplo, tal, sabe? Assim, não acumular ao infinito. Mas haveria uma certa competitividade e a pessoa que fosse mais pobre, mais empobrecida nessa sociedade, nunca, jamais perderia a sua dignidade, teria um mínimo existencial, mas assim, existencial mesmo, uma garantia mesmo. O Estado garantiria a essa pessoa tudo para ela sobreviver com dignidade, ou seja, com lazer, com transporte de segurança, poder ter carro, poder viajar, poder viver como classe média alta. Então, assim, o mais pobre e o mais rico ficariam muito próximos. Seria uma pirâmide muito achatada, muito. Isso é ideal.
Isso é um idealismo. Isso é um idealismo. Por quê? Porque para pôr em prática um negócio desse, você já parou para pensar que você não tem como fazer isso? Aí você diz, não, mas eu posso convencer as pessoas disso. Você tem hábitos? Eu tenho vários. É fácil mudar os hábitos? Não é. Ou seja, o movimento histórico dialético, ele é uma mudança de hábitos coletiva. E aí é que o negócio leva tempo. Por isso que não dá para dizer que a direita ganhou, que a esquerda perdeu. Não dá para dizer nada, não existem vencedores ou perdedores, isso são categorias inventadas, colocadas só para fazer com que a gente encontre a melhor forma de um meio de produção onde a sociedade possa viver de maneira coletiva, pacificamente, sem destruir o planeta. E aí está onde a direita está perdendo também. A direita está perdendo. Os milionários, os bilionários estão perdendo um planeta. Porque negar que você produzir ao infinito, tendo um planeta com recursos finitos, num corpo humano, isso se chama câncer. Num planeta, isso se chama praga. Então nós queremos ser a praga do planeta? Será que é isso que nós queremos? Humberto Matos, no vídeo dele, colocou, e eu acho que é importante pontuar também. É importante pontuar também. O ICL é muito bom, ajuda bastante. Está com um projeto agora do ICL Tank, né, que é um think tank de esquerda. E quando eu falo esquerda aqui, eu incluo esquerda liberal, incluo tudo. Estou aqui abrindo mesmo o campo da esquerda, que no momento está em desvantagem. No momento é desinteressante para o mercado. Porque o modo de produção capitalista, ele vai sempre levar em consideração, em primeiro lugar, o lucro. Ele não pode pensar diferente. Qualquer bilionário sabe disso. Qualquer bilionário sabe disso. Mas há um negócio chamado solidariedade de classe, que os bilionários têm. Então a gente precisa se Eduardo Moreira, do ICL, é milionário, eu não sei se ele chega a ser bilionário, eu acho, não sei a fortuna dele, milionário ele é, a gente precisa de mais, porque assim, a direita tem um monte. E assim, a proporção do crescimento dos bilhões dos bilionários é tão grande quanto o aumento da pobreza na periferia do mundo. Só que o que a gente chama de periferia do mundo, na verdade, é a maior parte do mundo. O que a gente chama de centro do capitalismo, se você for olhar o mapa, um globo, é porque não dá para tirar de lá. Se você for olhar um mapa, você vai ver o quão pequena é a Europa inteira do Oeste, o Oeste europeu, e o quão pequeno é os Estados Unidos e o Oeste europeu, essa parte e tal, Estados Unidos, Canadá, o centro do capitalismo, em relação a todo o resto do planeta. Você vai ver quão pequeno é. E domina o planeta.
É uma coisa errada aí. A gente, agora que está começando a tomar conhecimento, por exemplo, de outras formas de pensar. Será que não seria, por exemplo, a hora de pessoas do campo da esquerda, comunistas e tudo mais, os que conhecem Marx bem e os que não conhecem tanto, mas que entenderam mais ou menos que o socialismo não é todo mundo igual. Já entenderam isso, que existe diferença, existe alguma competitividade e tudo mais. E que, inclusive, a gente pode forçosamente chamar vários tipos de sociedade, de comunidades de povos originários, de modos de produção ou socialistas ou mesmo comunistas. E que são modos de produção muito sustentáveis. E nós temos aqui no Brasil nós temos vários povos originários que conseguem, enfim, fazer um jardim, uma floresta, conhece tudo das ervas, os poderes de cura e não sei mais o que, enfim, e tem uma vida belíssima. É porque as pessoas não se interessam por isso, porque assim, a gente já está inserido no mercado, no meio de produção capitalista, no modo de produção capitalista, dessa forma. Então a gente não precisa também se forçar, e não adianta se forçar a querer ser o cara que vai entrar num molde originário, né? Você não, tem gente que vai, mas assim, a maioria não vai, a maioria vai querer consumir. Então, até que ponto isso é sustentável? Esse ponto de reflexão vale para todo mundo, vale para a direita, até que ponto é sustentável? É tipo olhar o mundo se acabando, tostando, sentir os efeitos e continuar fazendo até morrer. Isso é pensar nos filhos e netos? Isso é pensar na família? Continuar minerando, continuar minerando, mesmo sabendo que vai morrer, ou que seu filho, ou que seu neto, ou bisneto, vai morrer tostado, ou vai morrer, enfim, de eventos climáticos imprevisíveis. Isso é uma coisa para se refletir, que transcende o debate, o mero debate direita-esquerda. YouTube, CEOs da Alphabet, do Meta e tudo mais, vocês têm filhos? Vocês pensam neles? Vocês amam família? Ou vocês só pensam em número? Ou vocês esqueceram que isso existe? Vocês esqueceram que existe vida? Pois é. Então, assim, eu acho que esse recado é universal. Pelo menos para o que a gente chama de civilização do progresso. Nós somos os desenvolvidos, os sábios, né? A sociedade dos sábios, a grande metrópole dos sábios, né? O Vale do Silício é o Vale da Sabedoria. Enfim, vocês que estão aí na tela, enfim, e o algoritmo é de vocês, é vosso o algoritmo. Pensem, reflitam sobre isso, se é que vocês têm alguma coisa dentro que reflete, que a gente costuma chamar de consciência, ou se não são meros robôs que
parecem ter funcionalidade humana. Será que são? Beijo e falou.